Se liga, São Paulo, de volta ao nosso curso preparatório de Matemática, Física e Química para você que vai fazer a prova do vestibulinho ETEC. Estou trazendo agora 3 questões de Química numa única videoaula, certo? Dois desses exercícios, ou 2 dessas questões, são questões de interpretação de texto que envolvem Química, ok? Inclusive uma contextualização histórica da construção da tabela periódica, que é fundamental. Na hora da sua prova lá no ETEC, uma página inteira é só para essa tabela periódica. Nós vamos pegar inclusive alguns trechos dessa tabela aqui nessa aula, vai aparecer para você, beleza? É de uma prova recente da ETEC. Legal, antes disso não se esqueça de entrar no nosso grupo, mais de 400 pessoas envolvidas com vestibulinho ETEC. E também não se esqueça de maratonar as aulas anteriores. O volume de aulas do canal está crescendo, beleza? Vai ser até difícil acompanhar. Inclusive, se você estiver no grupo, você está sempre recebendo qualquer aula que eu subir no canal, beleza? Vamos começar. Naquela prova foram, né, os exercícios de 6 a 8. Nós temos um texto aí para fazer uma leitura primeiro. Diz assim o exercício, né? A introdução, o texto. Leia o texto para responder as questões de números 6 a 8. Então são 3 questões. Beleza, vamos lá. A Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou 2019 como sendo o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Aí vem a contração do que nós acabamos de ler, de 2019 em inglês. Legal, em inglês são essas IYPT, ok? Um dos principais motivos para a comemoração é que em 2019 completamos 150 anos desde a primeira tabela, grava esse nome, Dmitri Mendeleev, ou Mendeleev, ok? Ele, na tentativa de organizar os elementos químicos conhecidos na época, lógico que 150 anos atrás se conhecia muito menos elementos químicos do que hoje. Na tentativa de organizar os elementos químicos conhecidos na época, inspirou-se em cartas do baralho, que usava para jogar paciência. Presta atenção nesse detalhe, porque assim, em uma das questões que nós vamos interpretar o texto, fica parecendo que a questão correta é a questão que envolve esse jogo de paciência, mas não é. Mas vamos chegar lá. E fez algo parecido com os elementos, ou seja, ele imitou as cartas do baralho, mas nesse contexto químico, né, da tabela periódica. Pegou fichas brancas e nela escreveu o símbolo dos elementos químicos conhecidos na época. Entendam que essa é a primeira tentativa de sistematizar todos os elementos químicos que até então eram conhecidos, certo? Ninguém tinha feito isso. Ok. Curta lista de propriedades químicas, né? Passou então a se concentrar sobre aquelas fichas e num dado momento foi vencido pela exaustão e adormeceu, tendo um sonho em que via uma tabela na qual os elementos se encaixavam exatamente como pretendia. Olha que louco, né? Ao despertar do sono, escreveu imediatamente essa tabela. Ele compreendeu que, quando os elementos eram escritos numa ordem crescente de massa atômica, várias propriedades químicas se repetiam em intervalos regulares, periódicos. Por isso o nome tabela periódica, tá? O mais impressionante dessa descoberta é que fez com que ele fosse levado a sério pela comunidade científica. Né? Foi que ele deixou alguns espaços vagos, ok? Então, na hora que ele montou a tabela, alguns espaços não foram preenchidos, dizendo que nenhum elemento se encaixava ali porque eles ainda não haviam sido descobertos. Olha só, né? Mas que ainda seriam, ok? E realmente foram, tá? Além disso, ele especificou até mesmo quais seriam as propriedades desses elementos químicos ainda não descobertos. E impressionantemente foi o que realmente aconteceu. Após a publicação de sua tabela, os elementos germânio, gálio e escândio. Você está vendo aí a imagem, ok, da tabela periódica atual, hein? Não é a do Mendeleev.
Então você vê, germânio, galho e escândio foram descobertos e possuíam as propriedades descritas por ele. Olha que loucura, né? Que pioneirismo. Atualmente a tabela periódica dos elementos químicos está organizada em ordem, presta atenção, em ordem crescente de número atômico. Porque na realidade não são as massas atômicas que definem as propriedades de cada elemento, mas sim o número atômico. Anteriormente, vai aparecer para você a imagem, eu já resolvi uma prova, aliás, uma questão, onde nós tínhamos número atômico, era do iodo, número atômico e massa atômica. Se você não assistiu essa aula, dá uma olhada na playlist aí, atrás dessa aula, abaixo dessa aula, tem outra de química. Então é importante você estar por dentro de como calcular a massa atômica, quantidade de prótons, quantidade de nêutrons, ok? Quantidade de elétrons. Essa aula trata desses assuntos. Dando sequência aí, apesar de terem sofrido vários ajustes ao longo dos anos, as tabelas periódicas modernas continuam baseadas sobre a estrutura essencial criada por Mendeleev. Por aí você vê a importância, né, da evolução científica, né? Hoje a situação que nós temos em termos de tabela periódica dependeu de alguém lá atrás que foi pioneiro na sua época, com certeza, com muito menos recursos do que nós temos hoje. No ano de 1955, um novo elemento químico foi descoberto, tendo o número atômico 101. Você vê a imagem original, ok? Atrás do vídeo você já viu a imagem do Mendeleev, na capa também você viu a imagem do Mendeleev, né? Então foi descoberto um novo elemento com número atômico 101, sendo instável e sujeito a sofrer fissão nuclear espontânea. Isso aí é perigosíssimo, né? Lembrando aí que várias nações já utilizam isso para poderem se situar no xadrez da guerra, né? É complicado, mas beleza. Ele recebeu o nome de Mendeleevio. Você está vendo aí? Eu busquei para você, inclusive todas essas, a maioria das imagens que aparecem, elas são do livro do professor Ricardo Feltri, 7ª edição. E é um livro que eu, na época que eu estudei, fiz o ensino médio, estudei por esse livro, ok? Então, para mim é uma referência e tanto. Agora nós vamos encarar o exercício 6, que diz assim: de acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Mendeleev construía seus baralhos para jogar paciência. Não, eu já tinha te falado isso anteriormente, né? Na verdade ele jogava paciência, era isso. E aí ele teve a ideia de colocar cada elemento químico, que era separado, não existia tabela à época, colocar conforme o baralho, com o seu número atômico, com o seu número de massa. Ele só teve essa ideia de fazer essa analogia desses elementos químicos com o baralho, mais nada. Então isso aí está errado. O baralho de Mendeleev continha os elementos químicos conhecidos na época. Absolutamente nada a ver, certo? Baralho é baralho. Tabela periódica dos elementos é outra coisa totalmente diferente, tá? Item C. Na tabela de Mendeleev, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Não, é na tabela atual, ok, que nós utilizamos, que os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Vai encher a tela aí. Dá uma olhada. Na primeira linha você tem 1 e 2. Na segunda linha começa em 3 e vai até 10. Tudo isso é número atômico desses elementos químicos, tá? Aliás, se você tiver condição de tirar um print ou você ir até o Google e baixar a tabela periódica atual, seria bom. Para você saber mais ou menos onde estão os elementos. Você tem metais, você tem ametais, que não são metais, né? Você tem semimetais, ok? E por aí vai. Na tabela de Mendeleev, o que acontece? Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico? Não, é na tabela atual. Na tabela de Mendeleev estava organizado por número atômico. Você pode resgatar essa informação no próprio texto. Fechou? Bacana, vamos lá. D. A tabela periódica recebeu esse nome porque as propriedades dos elementos na organização elaborada por Mendeleev repetiam-se periodicamente. Essa é a opção correta. Está escrito isso no texto, né? Por que que ele colocou
em ordem de massa atômica, colocando em ordem de massa atômica essas propriedades desses elementos estavam de maneira organizada e periodicamente. Bacana? Inclusive eu fiz essa leitura hoje no livro lá que eu mencionei agora há pouco, do professor Ricardo Feltrin, sobre essa questão. Ele vai explicar o que é essa questão do periódico. Vou pegar alguns trechos aqui para você ter noção do que é periódico, o que significa repetir periodicamente. Você viu as imagens aí aparecendo para você, tá? E tem a tabela periódica usada nos dias de hoje, ainda é igual à primeira tabela de Mendeleev, né? Nem vou ler o resto, né? Muito diferente, certo? A de Mendeleev é organizada por massa atômica, a atual organizada por número atômico, são coisas diferentes. Questão número 7 agora. Mendeleev deixou em sua tabela espaços vazios, isso mesmo. Por quê? Porque havia sonhado com novos elementos químicos e passou a pesquisá-los? Não. O texto não fala sobre isso. Porque previa a descoberta de novos elementos químicos, o que realmente ocorreu posteriormente. Exatamente isso. O texto traz esse trecho, certo? Item C, que foram preenchidas por novos elementos, com características diferentes das previstas com ele. Não, ele foi um pioneiro, né? Ele conseguiu prever o que realmente aconteceu. Deixou vazio e falou, esses elementos ainda vão ser descobertos. Realmente foram, e com as exatas propriedades que ele previu. Beleza. Item D, porque não existiam elementos que apresentassem as massas atômicas que deveriam ocupá-los. Nada a ver. O texto não fala nada disso. Para serem preenchidos por elementos químicos que havia descoberto. Não. Ele ainda não havia descoberto esses elementos. Eles foram descobertos posteriormente. Tá bom? Questão número 8, muito importante. E aí, a aula que eu já falei, que eu já gravei de química, mata isso aí rapidão. O elemento químico, cujo nome é em homenagem a esse grande cientista, que é o Mendeleev, né? Apresenta, você está vendo a imagem, você está vendo a imagem do texto original e você está vendo a imagem que eu busquei lá no livro do professor Ricardo Feltrin. Bacana? Letra A, esse elemento possui número atômico igual a 258? Não, o número atômico foi lá em cima, você está vendo que o número atômico é 101, não tem nada a ver com 258. Número de massa igual a 101? Não. Quem é 101 é o número atômico. O número atômico é o número de prótons. Presta atenção, certo? Naquela aula eu destaquei tudo isso. Inclusive aproveitei a aula perguntava um negócio simples, eu aproveitei para explicar mais coisas, certo? Vai que você precisa disso. Para esse momento você vai precisar exatamente daquela aula que eu gravei, certo? Quem assistiu já está em outro patamar. Estabilidade nuclear não, inclusive existia a possibilidade de fissão nuclear, certo? Ou seja, o que mostra que o elemento é instável. Lá fala o termo, lá ele se refere ao termo, se refere ao elemento como instável, beleza? Número de prótons igual a 101, exatamente. Porque se o número atômico é 101, o que significa o número atômico ser igual a 101? Significa que o número de prótons é 101 e o número de elétrons é também 101. Inclusive aí se viesse escrito assim, número de elétrons igual a 101, era que você iria marcar, certo? Estabilidade na sua eletrosfera, muito pelo contrário, instabilidade, né, com risco aí de fissão nuclear, tá bom? Então eu fiz questão de aproveitar esses 3 exercícios, ok? Como diria o pessoal lá de Cuiabá, numa lapada só, colocar numa mesma aula para você ter um pouco de contextualização histórica e saber com que, de fato, nós estamos trabalhando. Nesse caso aí, número atômico, massa atômica e essa história da criação da tabela de Mendeleev, que foi importante para que nós tenhamos no dia de hoje a tabela periódica dos elementos químicos, completou em 2019, 150 anos. Eu retorno em breve com mais aulas para você, para o Vestibulinho ETEC. Até!